Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Márcio Ricardo e é com muita alegria, com muita satisfação que eu estou aqui neste momento para junto compartilharmos do amor de Deus, da palavra de Deus. Com Jesus você não precisa ter medo da morte. O medo da morte supõe destruição ou castigo por causa do pecado. Para quem ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, é normal ter medo da morte. Depois da morte haverá julgamento e o pecado será castigado. Mas se você é salvo, isso significa que Jesus já pagou o preço do pecado. A morte já não é motivo de medo. Jesus transformou a morte em vitória. Agora, quando morremos, sabemos que vamos para o céu, onde não há mais tristeza nem sofrimento. Vamos estar sempre junto de Deus. Se você tem medo da morte, peça a Deus que lhe dê alegria da salvação e coragem para enfrentar a morte quando chegar. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21:4. Aqueles que andam retamente entrarão na paz e acharão descanso na morte. Isaías 57, versículo 2. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5, 24. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Hebreus 2, 14 e 15. Quando, porém, o que é incorruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu arguilhão, o arguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 54 ao 57. Amém? Eu quero nesse momento agradecer a Deus pela sua vida. Você não precisa ter medo da morte. Você não precisa ter medo de nada. Você precisa simplesmente entregar a sua vida a Jesus. Se você já entregou, você precisa confiar, você precisa obedecer, você precisa deixar Deus agir, e no momento certo, na hora certa, o milagre vai acontecer. E para completar, para terminarmos, portanto fomos sepultados com ele na morte, por meio
do batismo, a fim de que, se assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma formos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Romanos 6, 4 e 5. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu quero neste momento te agradecer pela vida do meu irmão, da minha irmã. Quero te agradecer por essa oportunidade, profetizar o teu poder, a tua glória, que todo medo, toda angústia, toda tristeza, toda solidão, tudo aquilo que tem assustado este homem, esta mulher, tudo aquilo que tem deixado eles aflitos, eu neutralizo o nome de Jesus e peço, entra com providência, entra com poder e glória, em nome de Jesus. A ti seja dado toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.